Olá, leitores e internautas de O Liberal. Meu nome é Gabi Gutierrez, sou repórter de Política e Economia, e hoje a gente vai conversar com Felipe Tavares. Ele é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio e vai falar um pouco com a gente sobre os prejuízos das apostas online no varejo e também na economia de todos os brasileiros, e claro, trazendo aqui para a nossa realidade. E já agradeço muito a sua presença, Felipe, seja bem-vindo. O Grupo Liberal agradece a sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, já começo te pontuando, né? A gente recebeu aí as informações, as notícias de que esse mercado das apostas online estaria prejudicando o comércio varejista em todo o setor nacional, o que traria ali um prejuízo de mais de 100 bilhões de reais. O que seria esse prejuízo? Né? O que a grosso modo, né, para a população em geral entender o que é esse prejuízo e o que ele representa para a economia nacional? O que aconteceu foi o seguinte: a gente sempre tenta calcular, né, estimar quanto que o varejo deveria estar faturando, dados os fatores do nosso país, né? Então, olhando o desemprego, renda das famílias, crédito, juros, assim por diante, né? E aí a gente começou a perceber que ao longo do ano, toda vez que saía o resultado do varejo, o varejo estava faturando menos do que estava sendo previsto, né? Do que era esperado, dado que a gente teve um ano de diminuição de desemprego e aumento de renda das famílias ao longo do ano. E aí a gente começou a perceber que algo estava desviando o setor do seu potencial. E aí, ao longo do ano, a gente viu que o fator que desviou o faturamento do varejo foram as apostas, porque as famílias mudaram significativamente o seu perfil de consumo por conta desse excesso em apostas nos cassinos online. E isso, no final do ano, custou um somatório de em torno de 100 bilhões de reais do faturamento do setor. Então, o varejo brasileiro poderia ter faturado 100 bilhões a mais se não fossem as apostas. Certo. E quais vocês consideram os principais fatores que se dão para esse crescimento tão rápido, assim, né? Essa popularidade tão grande que tem hoje as apostas, com tantas casas, tantas possibilidades, né? O que vocês atribuem como principal fator para impulsionar esse mercado? Acho que o principal fator aí dos cassinos online terem crescido tanto aí ao longo do ano foi o marketing agressivo feito em cima da população, né? Então, assim, teve muita desinformação sendo veiculada, onde os cassinos online foram colocados como um joguinho bobo, até para criança, como se fosse um joguinho de criança de celular, para você se distrair. Muita gente colocou os cassinos online como opção de investimento das famílias, colocando certezas em remunerações, falou assim, não, pode colocar aqui que é certo. E aí eles escolheram pessoas muito influentes, especialmente no público de menor renda, de menor escolaridade, pessoas que às vezes não têm aquele conhecimento, aquela educação financeira para saber que eles estavam entrando numa modalidade de altíssimo risco e num esporte, numa modalidade de jogo de azar, né? Então, os parâmetros do cassino não foram explicados para a população. E aí esses influencers, né, esse público que fez esse marketing muito agressivo, eles eram remunerados na perda das pessoas, né? Então, toda vez que uma família ou alguma pessoa entrava, botava o seu dinheiro e perdia, essa pessoa ganhava uma remuneração em cima dessa perda. E isso foi fomentando para que cada vez mais recursos fossem sendo alocados nessa modalidade, sendo influenciado por essas pessoas que têm grande papel aí na tomada de decisão e na vida das famílias brasileiras. E a gente falou ainda agora sobre aquele número de 100 bilhões, né? Isso a gente está falando em todo o país, né? Aqui no Pará, é possível a gente quantificar esse prejuízo também na economia local? A gente consegue ter noção de quanto o comércio poderia ter faturado, não faturou por conta dessa tendência aí de apostas online? A gente não consegue te dar o número em relação ao ano passado, né? O quanto o varejo do Pará deixou de faturar. Só que a gente, ao longo da nossa análise, a gente fez uma simulação de tentar imaginar assim, o que seria o Brasil se todo ano as famílias brasileiras apostassem o volume que elas apostaram ao longo de 2024. E aí, nesse caso, a gente tem uma simulação do quanto o Pará perderia.
Então, as apostas, né, se as famílias continuassem apostando nesse patamar, né, aí de forma eterna, né, se fosse para sempre dessa forma, a gente simulou 2 cenários, considerando se as famílias apostassem de forma 24 bilhões por ano ou até 240 bilhões, né, que foi o valor que o Banco Central tinha divulgado, né. Então, isso poderia custar, né, no caso maior, né, de 240 bilhões de apostas por ano, isso poderia custar até 219 bilhões de reais ali no PIB. E no faturamento das empresas, isso poderia custar até 360 bilhões de reais aproximadamente. No Pará, especificamente, a gente tem um potencial de perda de 3,7 bilhões de reais no PIB do Estado e uma diminuição de 225 milhões de reais na arrecadação de impostos do Estado por conta dos cassinos online. Então, é uma perda muito significativa para a economia paraense. Isso a gente está falando, perdão, não sei se o senhor falou isso, mas de daqui quanto tempo, hein? Se as famílias continuarem daqui tantos anos ainda fazendo, apostando esse valor, esse montante, nesse nível que está hoje... Essa perda pode ser por ano. Então, assim, depois, vamos supor que as famílias continuem a apostar. Se elas se estabilizarem e isso realmente for a retirada anual da economia, todo ano você teria uma diminuição de 3,7 bilhões de reais na economia do Pará. Entendi, certo. E, assim, isso aí também... Esse valor alto, né, que é apostado, reflete em um outro setor da economia, né, que é o endividamento. E a gente acompanha essa situação das apostas online, que tem gerado aí um endividamento para muitas famílias em todo o país e acaba configurando ali até um certo descontrole financeiro. Isso aí, o senhor consideraria que está relacionado à ausência de uma regulamentação e de uma fiscalização nessa prática dessas apostas? A gente teve, né, um aumento significativo da inadimplência, que é o pior resultado que a gente pode ter, porque assim, a gente sempre destaca que o endividamento não necessariamente é uma coisa ruim, porque assim, você fica endividado se você utilizar crédito, né? Então, por exemplo, se você passar um cafezinho no cartão de crédito e utilizar o limite do seu cartão, você tem uma dívida que vence no próximo mês. Então, você ser endividado não necessariamente é um problema. Comprei uma casa, um carro, né? Comprei uma televisão parcelada no cartão. Ok, eu tenho uma dívida. Se isso for utilizado de forma responsável e couber no meu orçamento, é muito bem-vindo, inclusive, para o crescimento do patrimônio, né, dos itens daquela família, daquela pessoa. O problema é quando a dívida cresce ao ponto que você não consegue mais pagar o que você se comprometeu, que você contratou, e aí você fica inadimplente. Em 2024, o que a gente viu? Que em torno de 1,8 milhões de brasileiros ficaram inadimplentes por conta das apostas. Então, isso cresceu ao ponto que as famílias comprometeram tanto da sua renda que elas não conseguiram mais pagar as suas obrigações. E aí entraram nessa situação indesejada de inadimplência. Tanto que a nossa pesquisa de endividamento e inadimplência está para sair, né, o fechamento do ano, e a gente fechou o ano com uma queda de endividamento, ou seja, as famílias acessaram menos crédito, porém aumentou a inadimplência. Então, a gente teve o pior resultado possível, que é a família tendo menos acesso a crédito e se tornando inadimplente, né? E isso se deve muito pela forma como as apostas e o cassino online foi colocado, né? As famílias foram incentivadas a sempre dobrar a aposta, né? Colocar cada vez mais dinheiro com uma promessa certa de uma remuneração tendendo ao infinito. Então, essa forma como os cassinos foram apresentados foi muito injusto, porque colocou muita gente que não tem a educação financeira numa situação que eles não faziam a mínima ideia onde eles estavam se metendo, né? E aí o que a gente entende é que não tem como regular. Essa parte do cassino online, infelizmente, não tem como regular, porque assim, é muito volátil a internet, o mundo online. A gente não consegue proibir as coisas que já acontecem de forma errada no mundo da internet, né? Então, as pessoas acessam conteúdo inapropriado, tem uma série de problemas aí, né, nesse mundo. Então, a gente entende que a forma que o Brasil teria de experimentar lidar com apostas, né, para a população aprender, a gente aprender a regular, seria proibindo o cassino online e indo para o cassino físico.
porque isso, inclusive, traria um fator positivo em desenvolvimento regional, porque a pessoa tem que abrir um resort, aí você gera emprego, você tem toda uma ativação de entretenimento, né, que vai além do só o cassino. E você consegue garantir, por exemplo, que criança menor de idade não vai estar apostando, porque não entra no cassino menor de idade. Né? No online, isso é impossível. Você não consegue garantir que um menor de idade não vai acessar o jogo lá dele do Tigrinho, né? Essas modalidades de cassino online. Né? Outra coisa, a gente não consegue também proteger o apostador compulsivo. Né? A gente até colocou no estudo uma parte trazendo isso de experiências de outros países. O que a gente vê? Por exemplo, nos Estados Unidos, que é o que a gente até sugere para o Brasil fazer, a família, né, a família ou o próprio apostador, ele pode ligar lá num 0800 do governo americano e cadastrar o CPF daquela pessoa, falando assim, ó, esse cara é um apostador compulsivo. E aí, uma vez que esse cadastro é feito, nenhum cassino no país pode ofertar nenhum tipo de serviço para aquela pessoa. Se ofertar e alguém descobrir, o cassino automaticamente tem que pagar uma indenização gigantesca para aquela família. Então, assim, você consegue criar esses mecanismos muito mais fáceis de serem aplicados. E lembrando que os cassinos online, eles são todos sediados em paraíso fiscal. Então, assim, toda a governança desse dinheiro e de como é feita, ela é praticamente inexistente. Não tem como você negociar com o paraíso fiscal para ter acesso às informações detalhadas das transações. Então é muito difícil, por isso que a gente entende que deveria proibir o cassino online e ir para o cassino físico para a gente aprender a lidar com isso. Certo. E então você mencionaria aí os Estados Unidos como um exemplo dessa regulamentação e dessa fiscalização nessa prática de apostas. Inclusive que é uma coisa muito comum lá para eles também, é muito considerado até quase praticamente um esporte, né? Eles têm muito essa cultura lá, mas eu consideraria então essa regulamentação que existe lá, mesmo que seja, a gente está falando de uma aposta física, né, que não é online, vai até um cassino, vai até uma casa de aposta. O senhor consideraria esse, então, um exemplo? Sim, acho que é um ótimo exemplo a gente perseguir, porque inclusive é o país que tem o maior setor de apostas do mundo, né? Então os Estados Unidos se preocupa muito nessa questão de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, eles têm um controle muito acirrado em cima dos cassinos, né? Você tem muitas regulamentações, inclusive assim, né, os cassinos, por exemplo, você vai para Las Vegas, né, você tem cassino, que é hotel, né, é o grande entretenimento ali na rua principal. E você tem regras do hotel, por exemplo, para menor de idade. Você vai com seu filho lá, vai sua família, né? O marido, a esposa, 2 crianças de, sei lá, 10 e 12 anos de idade. As crianças, elas não podem ficar na área de cassino, elas só podem passar pelo cassino se for necessário para acessar uma área do hotel. Mas, por exemplo, se nesse caminho a criança parar e ficar olhando para a roleta, para o caça-níquel, a segurança vem, chama o pai e a mãe e manda tirar de lá e você pode tomar uma multa, você pode ser penalizado por isso, porque as crianças não podem ficar habitando e aproveitando ali aquela região de cassino, de jogo, né? Certo. E como é que o senhor enxerga que o setor varejista, depois desse levantamento, dessa perda, né, vamos dizer assim, se reorganiza e lida com esses danos causados pelo desvio desse recurso das famílias brasileiras? Acho que o setor varejista vê com preocupação, né? Porque assim, 2025 tende a ser um ano difícil, né? A gente está com juros altos, a gente tem um cenário aí de inflação alto, o câmbio está muito alto, então assim, o varejista, desafio não falta para ele, né? Para todas as atividades econômicas aí no país, né? Então, assim, você ainda tendo um descontrole de apostas, né? E todo o arranjo difícil que isso traz, é uma luz amarela, né? Então, acho que e todas as instituições estão vendo isso com preocupação, porque assim, os varejistas dão crédito para os seus consumidores, então toda essa questão de endividamento, inadimplência pelas apostas preocupa quem está dando crédito, tanto que os bancos estão preocupados também com essas análises. Então, assim, acho que a gente vê com preocupação, mas vê com uma certa esperança do Brasil tomar a decisão correta de proibir os cassinos online e a gente conseguir ter o entretenimento das apostas via um cassino físico e sem ameaçar toda a dinâmica da economia brasileira. Tá certo. Felipe, mais uma vez tocando na tecla daquele número de 100 bilhões. Existe alguma
algum lugar onde a gente consiga ter acesso a esses dados, a esses levantamentos em reais, só sobre o varejo? A gente consegue acessar isso? Tem no estudo da CNC, a gente mostrou essa parte da trajetória do faturamento, a gente explica como foi feito lá, todas as análises estão feitas, e aquele outro número que eu falei do cenário futuro de equilíbrio, também está lá no estudo. Então, e tem um capítulo também que fala dessa experiência internacional, contando como que os países lidam com essas questões de apostas. Então, o estudo está bem completo, está disponível já no site da CNC, é só acessar lá no portal do comércio que você tem tudo na íntegra. Tá ótimo. Te agradeço, Felipe, pela presença, por contar aqui para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto e te desejo que a gente possa se encontrar logo novamente para a gente falar sobre outros assuntos, espero que com números melhores, né? Claro. Te agradeço, viu? E agradeço também a todo mundo que está nos acompanhando aqui no O Liberal. Para ler essa matéria na íntegra, tem no nosso portal e nos nossos jornais impressos, O Liberal e Amazônia. Até a próxima.